está procurando aí nessa sequência de encontros aos domingos, pensar um pouco a respeito de oração, do que significa orar, e tentar compreender, por exemplo, o que Jesus apresenta naquela oração modelo. Qual é a oração modelo? É a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. No domingo passado a gente pôde pensar um pouquinho assim no comecinho dela, e hoje a gente vai continuar ainda no versículo 9. Mateus 6, 9. Obrigado. No domingo passado, nós vimos o comecinho da oração e a gente vai retomar e parar no trecho que a gente vai trabalhar hoje. Mateus 6, versículo 9, está escrito assim, até ali na tela, ali, bem grande ali para quem quiser acompanhar. O texto é esse. Vocês orem assim. Vamos ler juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos repetir essa última frase? Santificado seja o teu. Agora você, por favor, feche seus olhos e vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos em torno da tua palavra. Nós entendemos, ó Deus, a responsabilidade que isso implica, mas queremos, ó Deus, também trazer foco, a nossa atenção para a maravilha que isso é. De poder, ó Deus, nos alimentar da tua palavra, de provar, ó Deus, daquilo que o Senhor está nos dando mais uma vez, e que essa noite seja uma noite especial, porque com certeza nós iremos absorver algo novo da tua parte. Algo, ó Deus, que venha trazer sentido para nós, algo que venha responder aos nossos dilemas mais profundos, algo, ó Deus, que venha trazer refrigério, de repente, para aqueles que estão enfrentando situações difíceis, para aqueles, ó Deus, que mesmo em meio à dúvida ainda caminham, que o Senhor possa trazer respostas, porque essa é a tua palavra e ela não volta vazia. Seja o teu Santo Espírito a falar e atuar neste momento, e que todo intento humano seja repreendido, e que toda ação do inimigo, que tentará com certeza tirar a nossa atenção e roubar aquilo que o Senhor preparou para nós, seja aniquilado. É o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando foi a última vez que você se maravilhou com algo ou com alguém? Você ficou maravilhado. Você ficou extasiado com aquilo. É mais do que admiração. É algo que te deixou com as pernas bambas. Aí, irmã Lia. Quando foi a última vez, irmã Lia, que você ficou com as pernas bambas? Você ficou maravilhado com alguma coisa? É mais do que admiração. É algo que fez você tremer por dentro. Quando foi a última vez? Essa é uma pergunta interessante para se fazer, por isso que eu fiz questão de fazer para vocês. Porque a verdade é que a maior parte da nossa vida é marcada por momentos ordinários. O que é ordinário? Aquilo que é comum, normal. Em contraposição àquilo que é ordinário, está aquilo que é extraordinário. Aquilo que não tem como passar batido. Logo chama a tua atenção e você percebe que aquilo ali não é algo comum. É algo extraordinário. Isso. Vamos lá. Aham. Sim. Aham. Quer ver uma coisa? O que eu considero extraordinário? Sem querer diminuir as experiências que os irmãos têm.
Um cego entrar aqui e ele ser curado. O que eu considero extraordinário? A gente chegar ali no caju, tem alguém sendo velado, alguém fazer oração e o defunto levantar do caixão. Não, calma. É isso, o significado da palavra extraordinário não está apontando para situações que elas podem até ter importância para você. Elas podem até ter importância. Mas elas ainda não são extraordinárias. Não estou diminuindo as experiências, longe de mim, meu Deus. Tá? Mas vamos ser sinceros. Quantos de nós, de fato, puderam presenciar um fato extraordinário? Algo que gerou em você maravilhamento, algo que gerou espanto. Do tipo, quando você diz assim, meu Deus, não é o meu Deus comum, é aquele que sai de dentro lá no profundo porque você não consegue falar outra coisa, é algo que mexeu com você, é algo que te proporcionou uma reação de um espanto profundo. Quando foi? Nós atravessamos assim a jornada da nossa vida, nos muitos altos e baixos da jornada da nossa vida. Atenção, eu preciso da atenção de vocês, né? Preciso da atenção de vocês. Amém? Nos muitos altos e baixos da vida, tá? Nós vivemos muitas situações que nos marcam, mas elas não são suficientes para redefinir quem nós somos. Uma experiência capaz de redefinir quem nós somos não pode ser algo comum. Se a gente é redefinido por coisas comuns, talvez a gente seja maleável demais. Aí talvez a gente seja massinha de modelar. Qualquer toquezinho que a gente faz, a massinha é um negócio muito molinho, as crianças adoram brincar com isso, né? Então, qualquer toquezinho, apertozinho, pronto, ficou marcado. Eu até acredito que essa geração seja uma geração maleável demais. Está sujeito à influência, como todas as outras gerações, mas se deixa influenciar de uma forma muito fácil. Qualquer toque já marca. Mas, apesar de marcar, não redefine. Não estabelece uma identidade. Um fato que marcou tua vida e você diz assim, olha, depois dessa situação, eu praticamente me vi como uma outra pessoa. Eu tenho certeza que vocês já passaram por situações assim. Quer que eu diga uma? O nascimento do João, para mim, estabeleceu um marco na minha identidade, quem eu sou. Porque antes eu era o quê? Jackson, filho de Jair e Regina. Se casou com Jaque, aquela menina maravilhosa. Mas agora é o quê? O Jackson, o pai do João. Redefiniu de certa forma, a minha identidade. Mas apesar de ter redefinido a minha identidade num aspecto, não conseguiu redefinir de forma profunda. Por quê? Apesar de ter mudado muitos dos meus hábitos, a bênção de ter sido o pai desse belo menino que está aqui na frente, né, desse rapaz, né, cada vez mais belo, eu ainda continuo com alguns hábitos, manias e formas de pensar anteriores ao nascimento dele. Vocês estão conseguindo compreender? Essa semana eu estava conversando com um colega de trabalho, e aí a gente estava falando a respeito dessa característica tão triste do ser humano de conseguir produzir maldade. E muitas vezes nós percebemos com prazer produzir maldade. É sentir prazer em prejudicar, ferir, magoar, causar violência e até matar. A gente estava conversando. E aí, em algum momento, ele trouxe assim, como é que faz isso? Como é que muda uma pessoa assim? O que tem que fazer? Aí eu cheguei para ele e falei assim, não dá pela educação mudar uma pessoa que tem prazer em machucar o outro.
A única forma dessa pessoa mudar é ela nascer de novo. Mas como uma pessoa se nasce de novo? Se ela olha, por exemplo, para aquela outra pessoa, para quem ela feriu, e ela se sente muito à vontade de produzir maldade em relação a ela, então aquela outra pessoa para quem ela tem produzido a maldade, aquela pessoa não é o suficiente para mudar ela. Um grito de socorro, não, por favor, não faça isso comigo. Não vai mudar. Não vai fazê-la nascer de novo. A presença de um policial. Quantos e quantos não enfrentam até os policiais? A existência de um código de leis rigoroso. Será que muda? Não muda. Você pode mudar as leis, as pessoas continuam produzindo maldade. Ao ponto de que chega, para muita gente, uma forte convicção de que para acabar com, por exemplo, a violência, você tem que apelar para a lei capital, que é o quê? A pena de morte. Os caras é tão ruim, que só matando. Essa semana, provavelmente, vocês já ouviram algo assim. Eu estava na minha tarefa de trabalho, entrei num ambiente para fazer uma entrega, e aí eu estava conversando com a menina que estava fazendo o recebimento das coisas, quando de repente nós ouvimos a voz exaltada de um senhor que estava aguardando atendimento. Tem que matar um cara desse! Eu já imagino o que foi que ele viu, que ele se sentiu tão indignado. O fato que aconteceu no Rio de Janeiro, muito triste, não quero citar isso agora, para não tomar nosso pensamento, tá? E aí, eu olhei para a menina assustada, e ela também olhou para mim muito assustada, porque nós achamos que ele estava falando de alguém que estava ali presente. Eu falei, opa, peraí, deixa eu ver, quem que está falando isso? De repente ele está falando de mim. Quem é quem está falando, né? E nós olhamos assim, e aí reparamos que ele estava falando isso enquanto olhava para a TV. O ser humano, ele é tão bicho solto na sua condição de conseguir produzir muita maldade, que nos gera esse tipo de sentimento. Ao ponto de a gente ver o seguinte, para esse cara, o único jeito para ele é aniquilá-lo, é acabar com a existência dele. Mas eu queria propor algo diferente para vocês, com base na palavra, com base no texto que nós lemos agora. No domingo passado, o que nós pensamos? Nós trouxemos a lembrança de que Cristo veio revelar Deus como um Pai. Pai nosso. Não é só seu, é nosso. Ele é o sustentador, Ele é o provedor, Ele é quem protege, é Ele quem nos garante, mas apesar disso tudo, Ele está nos céus, ou seja, Ele está acima de todas as coisas. Deus não é o nosso coleguinha. Deus não é o nosso parça. Ele, ao mesmo tempo que está próximo de nós, também é o totalmente outro, ou seja, é diferente de tudo que nós conhecemos. Está para além da nossa compreensão. Domingo passado foi domingo da Trindade. E a gente pensou um pouquinho, assim, bem de relance, no grande mistério que é ser três e, ao mesmo tempo, ser um. Como é que explica isso? Não explica. Deus é inexplicável. Mas, ao mesmo tempo de ser inexplicável, esse que está para além da nossa compreensão, ele também se revela como um pai, de um amor profundo, que nos alcança, nos arrasta, nos envolve. É essa coisa que parece que não dá para encaixar uma coisa a outra. Como é que a gente encaixa assim, numa explicação humana, alguém que está para além da nossa compreensão e ao mesmo tempo está tão próximo de nós? Como é que a gente encaixa isso? Isso em você produz o quê? Produz espanto, maravilhamento, ou você encara isso como algo muito comum? Sabe por quê? No nosso dia a dia,
apesar de, por exemplo, numa breve conversa, como é que você entende Deus? Como é que essa história de Deus ser um e ao mesmo tempo três, ser três ao mesmo tempo um? Como é que Deus está no céu, mas ao mesmo tempo está aqui? Como é que diz que, por exemplo, Deus é maior que tudo que existe, porque Ele foi que criou, e ao mesmo tempo mora dentro da gente? Aí a gente está conversando sobre essas coisas, mas no dia a dia, as nossas atitudes não correspondem ao grande mistério que Deus é. Por isso que nessa segunda parte do versículo que nós lemos agora, está assim: santificado seja o teu nome. O que significa santificar o nome de Deus? É viver, é colocar em prática o reconhecimento de que Deus é inefável, ou seja, não dá para explicar. Mas esse mesmo Deus, que é inexplicável, te alcançou. Eu não sei qual foi o motivo que te trouxe aqui. Você veio com as suas perninhas, saiu de casa, vou lá. Eu não sei qual o motivo que fez você fazer isso. Mas eu posso garantir que a causa disso, mesmo que você não entenda e não perceba de uma forma palpável, como eu posso tocar isso aqui, mas de uma forma inexplicável, foi o amor de Deus que foi até onde você estava e te arrastou até aqui. Que isso, pastor? Que se eu admitir que foi Deus que me arrastou até aqui, isso significa que a minha fé não é tão grande assim. Porque se Deus precisa me arrastar, é sinal de que a minha fé é muito fraca. Sim! Porque até mesmo a fé é um dom que Ele nos dá. Nós não temos capacidade nem de crer. Eu falei isso com meu amigo Sandro Dimas. Depois eu vou compartilhar essa transmissão com ele, por isso eu mando um abraço para você, Sandro. Eu falei assim: Sandro, tem dias que eu leio textos na Bíblia como Salmo 46, e olha assim, eu não sei se eu consigo ter uma fé igual a essa. Mas eu aprendi a descansar ao invés de entrar em crise. Como é que pode? Ele é pastor, ele deveria ter um modelo, ser um modelo de fé e espiritualidade para as pessoas. Mas eu aprendi a descansar quando eu reconheci que até mesmo a capacidade de crer não nasce de mim. O mérito é de Deus, porque a glória é de Deus, porque até a fé foi Ele quem me deu. Tudo que eu tenho foi Ele quem me deu. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. O que significa santificar o nome de Deus? Provavelmente você já deve ter assistido algum vídeo na internet falando a respeito do tetragrama, que é a palavrinha, as letrinhas que simbolizam o nome de Deus no hebraico. São as letras Y, H, W e H. Alguns vão dizer que a pronúncia é Yahvé, outros vão dizer que é Yahweh, Yahweh. Tem essa discussão a respeito de como é que você pronuncia o nome de Deus. Essas 4 letrinhas, elas são sagradas demais dentro da cultura judaica. Esse absurdo que eu cometi agora para eles, né, de pronunciar o nome de Deus, é um pecado inominável. Porque o nome de Deus é tão santo dentro da cultura judaica que quando você ia escrever o nome de Deus copiando um texto da Bíblia, você tinha que tomar um banho antes e depois de escrever o nome de Deus. Tamanha santidade do nome de Deus. É tão santo que quando eles estão lendo o nome, o texto bíblico, e lá tá essas 4 letrinhas que simbolizam o nome de Deus, que é aquela referência daquela revelação de Deus a Moisés, quando Moisés pergunta assim, quando eu falar a Faraó e dizer que o Senhor me mandou para libertar o povo, quem que eu vou dizer? Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Aí no hebraico tem essa espécie de acróstico, vamos dizer assim, né? São essas 4 letrinhas. Quando o judeu está lendo e ele encontra essa palavra, ele não fala essa palavra. Ele substitui por Adonai ou o nome. Olha só a reverência. Olha só a seriedade que eles encaram isso. Compara um pouco assim com a nossa forma, muitas vezes assim, displicente de encarar
a santidade de Deus. Faz uma comparação. Às vezes falta um pouco mais de percepção da santidade de Deus. Falta um pouco mais. Deus é santo. É inefável. Não dá para explicar. Mas apesar de ter toda essa prática já preparada e muito bonita no judaísmo, você pode ter todo esse cerimonial e no dia a dia não viver de forma condizente com isso. Eu nasci, cresci num ambiente de muita religiosidade, em que todos os ritos eram feitos, tudo com muita reverência, muito respeito, mas quando se atravessava a porta do templo e quando fosse para o cotidiano, a vida não era condizente com os rituais praticados num encontro como esse. Mas o que realmente significa santificado seja o teu nome? É conseguir traduzir isso em atitudes, que Deus é santo, Ele é inefável, Ele não tem explicação. Tem um termo assim que eu achei bonito, tá? Eu só vou repetir só para mencionar, só vou citar aqui só para fazer menção, luminoso, que é uma coisa tão tremenda, uma coisa tão sem explicação, que quando você está de cara com aquilo, é a tal experiência extraordinária que gera maravilhamento, que mexe com você, que faz tua carne tremer, e você fica tremendo diante daquilo, tamanho o espanto, quando você dá de cara com a santidade de Deus. Você não consegue deixar de viver como um reflexo desse encontro. O que significa santificar o nome de Deus? É colocar em prática que você foi bombardeado, o teu ser foi bombardeado com uma presença poderosa que redefiniu a sua identidade, redefiniu você como pessoa. Por isso que eu falei, por exemplo, né? Qual foi a experiência que causou maravilhamento em você, que mudou a tua vida? Qual foi a experiência? Aí eu falei que muitas vezes nós vivemos situações ao longo do dia a dia, ao longo da nossa existência, que são situações importantes e mudam a gente até um pouco, mas não são capazes de mudar profundamente. A única experiência capaz de mudar profundamente o homem é dar de cara com a santidade de Deus. É chegar e contemplar a grandiosidade, o quão maravilhoso Deus é, e não conseguir dizer outra coisa a não ser santo, santo, santo e santo. Uma vez a gente estava conversando, eu acho que o Eliseu estava presente, eu acho que de repente foi até o Eliseu que falou, o apóstolo Eliseu falou, que um jovem disse que na eternidade ia ser muito chato. Ia ser muito chato porque o pessoal ia ficar lá 24 horas por dia só falando santo, 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 santo. Aí ele foi e falou o seguinte, só que a reação que você está ilustrando não está correta. Porque o negócio lá, você dá de cara com a grandiosidade de Deus. É algo tão sem explicação que cada santo desse que você está dizendo é para exprimir uma reação diferente que você tem. Santo, 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 santo. A única coisa capaz de mudar o homem é dar de cara com a santidade de Deus. Você sabe por que o mundo está como está? Porque o mundo esqueceu de Deus. O mundo esqueceu da santidade de Deus. E esse Deus que é santo não tolera injustiça, não tolera violência, não tolera maldade. O povo se esqueceu. Está tudo muito fácil. Nós demos as costas para Deus. Essa é a verdade. Nós esquecemos que tudo que existe não é obra do acaso. Tudo que existe é fruto das obras das mãos de Deus. E esse Deus que criou, não criou, é como quem dá corda num relógio e sai para dar uma volta. Esse Deus que criou é o sustentador de todas as coisas. Abre, por favor, a sua Bíblia, só para a gente ler essa passagem, para a gente ter uma noção disso. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Abre rapidinho.
o Arnaldo vai colocar ali na tela ali também para a gente. Tá? Vamos ler rapidinho, para a gente poder estar encerrando. Colossenses 1, 17 e 18. Ali, ó, tá ali na tela, ó. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. As coisas são sustentadas porque Deus existe. Deus não deu corda no mundo, como quem dá corda no relógio. Vou deixar funcionando aí, daqui a pouco eu volto. Vou ali resolver as coisas num outro universo, numa outra dimensão, daqui a pouquinho eu volto. Não. As coisas só existem porque Deus existe. E elas só continuam a existir porque Deus é santo. Já já a gente vai pensar no significado disso. Aí o texto continua, versículo 18, falando a respeito de Cristo. Porque ele é a cabeça do corpo que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Já falando a respeito de Cristo. As coisas existem porque ele existe. Deus é real. Ele criou todas as coisas, e as coisas só subsistem porque Deus existe. Sabe por que a vida existe? Porque Deus é santo. Eu gosto de fazer essa analogia com vocês, do médico que é cirurgião. E se ele entra no centro cirúrgico, sem passar ali pelo procedimento de asepsia, o que acontece? Se ele colocar as mãos no paciente aberto ali para fazer a cirurgia, se ele coloca as mãos sujas no paciente, o que vai acontecer com o paciente? Uma infecção. Uma infecção. Sabe por que a vida subsiste em Deus? Porque Deus é santo e ele não tolera injustiça. Ele não tolera maldade. Ele não tolera violência. Para nós, o que significa santificado seja o teu nome? O mundo vai querer fazer com que você, que crê nesse Deus, que é real, que existe, no qual a vida existe, a vida subsiste, o mundo vai querer fazer com que você se esqueça disso e venha se amoldar, tomar a forma, o molde de um mundo cada vez mais violento, mais maldoso, mais cruel. O que significa santificado seja o teu nome? É esse movimento de resistência. Não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo com o mundo, você vai firmar o seu posicionamento como alguém que deu de cara com aquele que é santo, que não tem explicação. E uma vez que isso te tocou, mexeu com você, mudou a sua estrutura, mudou a sua identidade, você vai santificar o nome dele. De que forma? Com práticas de justiça, com práticas de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, 16. Se Arnaldo puder colocar ali para a gente, para eu estar encerrando, lendo esse versículo. 1 Pedro, capítulo 1, 16. Nós encontramos o apelo à santidade como resposta a um encontro com esse que é santo. Com esse que é inefável, não tem explicação, não dá para traduzir em palavras. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Pedro aqui está citando o quê? Levítico 11:44, se você puder colocar também. Pedro está citando Levítico 11:44, que era uma ordenança da parte do Senhor. Deus deu ali ao seu povo e diz o seguinte, sejam santos porque eu sou santo. O que significa santificado seja o teu nome? Ser santo como Deus é santo. Ou seja, para aquele que teve um encontro com o que é inefável, que foi desmontado e feito de novo, porque encontrou a santidade de Deus, viu Deus em toda a sua glória e toda a sua majestade, para aquele que teve esse encontro. Não existe mais a prerrogativa de dizer assim, mas eu sou imperfeito, né? Como justificativa para a prática da maldade, como justificativa para o pecado que é feito de forma contínua.
praticado de forma sistemática, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque Deus diz assim, sejam santos porque eu sou santo. Mas isso é só para quem? Para quem teve um encontro com esse, que é tremendo, que é santo. Você realmente teve um encontro com esse Deus? De forma que ele mudou a sua estrutura?